falou na semana passada, no mesmo livro da Bíblia, que é a primeira carta de João, esse livro pequenininho lá no final da Bíblia, o texto que é o tema, a bandeira bíblica desse nosso ano da igreja, é 1 de João, capítulo 2, verso 28. Mas no capítulo 1, no começo do capítulo 1, nos versos 3 e 4, tem uma palavra que Deus dá ao homem de Deus, o apóstolo João, e que amplia um pouco mais a nossa visão a respeito do que significa formar filhos espirituais. E eu gostaria de ler com você nesse momento esses dois versos. 1 de João 1, os versos 3 e o 4. Tá bem? E eles dizem assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Queridos, sabe, uma das coisas que talvez eu acho que possa nos ajudar a visualizar essa verdade espiritual por trás desses dois versos tem a ver exatamente com a nossa vida familiar. Eu estava pensando, quando eu estava meditando nesses versos, a respeito da diferença entre um vô, uma avó, e um pai e uma mãe. Não sei se você já parou, eu acredito que sim, a maioria das pessoas, eu imagino, já parou para pensar sobre qual é a diferença entre ser vô, ser vó e ser pai e mãe. Existem muitas diferenças, mas de uma maneira básica, de uma maneira bem básica, a principal diferença entre um vô, uma avó, que provavelmente já estão caminhando para serem pais de pais, né? Pais de mães também, né? A principal diferença entre vô e vó e pai e mãe é a responsabilidade. É a responsabilidade. Porque o pai, a mãe, ele tem ali os seus filhos que estão debaixo da sua responsabilidade. Ou seja, o pai e a mãe respondem pelos filhos. E tudo o que acontece ou deixa de acontecer nas vidas daqueles filhos está atrelado a eles. Eles vão responder, são eles quem definem, são eles que dizem sim ou não. E é lógico que isso, de uma maneira geral, dentro de relacionamentos de pais e mães saudáveis, eu digo, né? É lógico que isso vai com muito amor. Mas é lógico também que ser pai e ser mãe tem também um nível de encargo, porque há uma responsabilidade. Aquela vida que Deus colocou nas nossas mãos, tudo que vai acontecer ou deixar de acontecer com aquela vida, passa pela minha vida. Sou eu que respondo por ele, sou eu que direciono todas as coisas. E os avós, quando se tornam avós, quando a gente fala da questão do amor, quando a gente fala da questão do coração, mas é claro que o amor de um vô e de uma avó continua grande, ou talvez até se expanda, muda. Mas não tem mais aquele peso de responsabilidade. Porque os netos, os filhos, em algum momento vão se encaminhar e vão voar. O que é muito bom, o que é muito saudável, só traz alegria para os pais ver os filhos voarem. Dá um medinho assim, quando começa a voar e dá umas cambaleadas assim, mas vai, uma hora engrena e a coisa vai. Mas especialmente depois, quando vem ainda os netos, aquele amor gigantesco de alguém que já é pai, que já é mãe há muitos anos, e que agora ampliou lugar no seu coração para amar também não somente seus filhos, mas seus genros e noras, e ainda mais seus netos. Mas é um amor que não tem esse peso da responsabilidade, porque são os pais que têm a responsabilidade por aquela vida. Basicamente, essa é a diferença. O coração, então, é o mesmo. Mas o vô e vó não tem
preocupação de que tem que decidir, que tem que resolver, que tem que correr atrás, que tem que cuidar, que tem que dar conta, enfim, porque isso é responsabilidade dos pais. É lógico que os pais ajudam. Meus pais, o meu sogro, sempre estiveram disponíveis dentro das possibilidades deles para ajudar a nós, eu e os meus irmãos, com as nossas famílias, mas a responsabilidade, ela é dos pais. E isso é natural. Isso faz parte da vida, dos ciclos da vida. E, queridos, a gente está falando da família natural, mas quando a gente vai falar sobre a família espiritual, quando a gente vai falar sobre a nossa ligação espiritual dentro da igreja, da família de Deus, todos nós somos gerados em Cristo para sermos férteis. Todos nós somos gerados em Cristo para sermos também capazes de cuidar de outras vidas. Toda pessoa que tem o amor de Deus, o Pai, derramado sobre o seu coração, algo que de uma maneira muito linda, maravilhosa, é falada na segunda carta aos Coríntios, o amor do Senhor é derramado nos nossos corações e nos constrange. Todas as pessoas que têm esse amor, têm também a aptidão, a capacidade para ter um coração paterno, um coração materno, capaz de não somente amar, como também de cuidar, de assumir cuidados uns sobre as vidas dos outros. E isso nos faz entender, queridos, o porquê que dentro da igreja a gente tem sim um nível de responsabilidade uns sobre as vidas dos outros. A gente vê, por exemplo, Jesus. O exemplo de Jesus, quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a Bíblia diz que Jesus está lá dentro da cidade de Jerusalém. E ele então vê aquela cidade, ele vê o templo de Jerusalém, aquela correria, aquela bagunça na cidade, enfim. E o coração dele se rasga por aquelas pessoas estarem dentro de Jerusalém, mas tão longe de Deus. E aí, no meio daquela cidade, ele deve ter parecido um louco, mas ele não estava nem aí com isso. E ele brada dizendo: Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo que você mata os profetas e você apedreja aqueles que Deus envia a vocês? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Por que Jesus fala isso? Por causa dessa responsabilidade de amor que ele tinha. O amor do Pai estava no coração dele. Ele se sentia responsável pelo povo daquela cidade, pelo povo de Israel. E quantas vezes ele demonstra que ele quis ajuntar aquele povo debaixo de suas asas, mas estava tendo dificuldades de ter a aceitação do povo para que Jesus viesse cuidá-los. Eu estava me lembrando, queridos, de um testemunho semelhante de um outro homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo João. O apóstolo Paulo, ele se dirige aos cristãos da região da Galácia. A região da Galácia, entenda como hoje sendo o norte da Turquia. Já ouviu falar na Turquia? Seria uma região que seria o norte, o nordeste da Turquia. Aquela, nos tempos bíblicos, era a região conhecida como a Galácia. E havia uma igreja de Jesus Cristo forte ali naquela região. E o apóstolo Paulo, que ganhou muitas vidas, que participou da formação da igreja do Senhor Jesus ali naquela região, escreve essa mensagem na carta aos Gálatas, e no capítulo 4, ele fala àqueles irmãos: é bom, meus irmãos, ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, guarde essa expressão, por quem, de novo, eu estou sofrendo as dores de parto. Olha só, um homem está falando que está sofrendo dores de parto. É lógico que essa expressão, ela é no sentido espiritual, no coração, no espírito, e não no sentido natural, né? E ele diz: eu estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O que ele está querendo dizer, meus irmãos? Que ele
sabe que cada pessoa é responsável individualmente pela sua salvação. Domingo passado eu falei sobre isso, eu não quero repetir sobre isso. Mas, dentro da igreja, do corpo de Cristo, nós também temos um nível de responsabilidade, de cuidado sobre o crescimento espiritual uns dos outros. E a expressão que ele usa é forte. Eu estou sentindo como que dores de parto. Com que propósito? Com que intenção? Até que Jesus seja formado dentro de cada um de vocês. Até eu chegar ao momento que eu possa ver Jesus aparecer nas vidas de cada um de vocês. Até chegar ao ponto de que vocês estejam semelhantes, bem identificados com Jesus. Essa era a responsabilidade que ele carregava no seu coração. E queridos, eu queria, portanto, pontuar uma coisa muito importante dentro disso aqui. O coração de um cristão é um coração paterno. O coração de um cristão é um coração materno. Claro, espiritualmente falando. Um cristão verdadeiro, alguém que faz parte da família de Deus, que tem uma aliança com o Filho de Deus, Jesus Cristo, não vai receber com naturalidade ver as pessoas se perdendo. Um cristão de verdade jamais vai ver com naturalidade as pessoas vivendo mergulhadas em trevas. Um cristão nascido de novo de verdade, ele jamais vai enxergar como algo comum, trivial, ver pessoas aprisionadas em escravidão, em vícios. Uma pessoa que é uma verdadeira cristã, ela jamais vai enxergar de uma maneira natural, aceitar de uma maneira natural, sem fazer nada, ver uma pessoa dando cabeçadas na vida e deixar essa pessoa se virando sozinha, sem socorrê-la, sem se colocar do lado dela, sem poder fazer nada por ela. Por quê, queridos? Porque isso é natural do Espírito de Deus que é derramado dentro dos nossos corações. Se eu sou um cristão, os meus olhos a respeito do meu próximo vão mudar. Eu vou enxergar as pessoas de outra maneira. Queridos, a gente precisa ter a maturidade para entender que nenhum de nós vai conseguir resolver todos os nossos problemas do mundo. Aliás, todos os problemas do mundo, não os nossos, mas todos os problemas do mundo sozinho. Nenhum de nós vai abraçar o mundo inteiro e se aventurar a ser super-herói, de ajudar todos, de socorrer todos, de contribuir para o crescimento de todos. Não vai, nenhum de nós. Mas a visão correta que a gente tem que ter é que uma vida de cada vez. Eu caminho com uma pessoa hoje, no dia de amanhã eu caminho com uma outra pessoa, e cada um de nós fazendo isso, um fruto de cada cristão ao redor dessa terra, na vida de cada cristão ao redor dessa terra, e o mundo vai ser impactado pelo poder de Deus. É assim, meus irmãos. É muito semelhante àquela ilustração, provavelmente você conhece, você já deve ter ouvido, aquela ilustração da criança que estava na beira da praia, na areia da praia, catando conchinhas. Lembra-se, já ouviu essa expressão? Aquela conchinha com caramujo. E ela pegava, alguém disse, não sei se essa história é verdadeira ou se ela é só uma ilustração mesmo, que uma criança, ela andando na praia, e ela pegava as conchinhas dos caramujos, e aí ela ia andando e olhando, e quando ela achava uma conchinha do caramujo, ela pegava e jogava lá na água de novo. Depois ela voltava e pegava mais uma, levava lá na água e jogava na água de volta. E aí alguém, observando o que essa criança estava fazendo, e chama a atenção da criança, mas olha só o tamanho dessa praia, você não vai conseguir socorrer todas, devolver todas as conchinhas, resgatar todos os caramujos. E aí a criança, daquele jeitinho simples de criança, vira para o adulto e fala:
Talvez eu não consiga porque eu sou muito pequeno e a praia é muito grande. Mas essa daqui, ela está salva. E ela joga aquela de volta. A igreja de Jesus, ela está espalhada pelo mundo todo, meus irmãos. E eu não sei se você se lembra, na escola, na aula de matemática, com a professora Alessandra, talvez foi o nome da sua, ou a professora Sandra, do 2º ano, da 2ª série, ou um pouquinho mais para frente, né? Para falar sobre um negócio chamado progressão aritmética. Nossa, escutei umas palavras aí, está repreendido. Não, meu irmão. Você lembra, faz um esforcinho aí, você já estudou isso. Faz uma viagem no tempo ali. A progressão aritmética é uma maneira muito interessante que a matemática prova que se cada um fizer um pouquinho, em poucos anos o mundo inteiro é transformado. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado e ver como uma tarefa muito difícil. Basta a gente, como igreja, entender que o Senhor tem derramado sobre todos nós um coração de amor, uma unção de amor, um coração paterno, materno, para frutificar na vida de alguém, de alguma forma. Agora há pouco a gente estava falando aqui sobre servir no ministério. Mas nós podemos frutificar quando nós fazemos o bem para uma pessoa. Nós podemos frutificar quando nós ajudamos uma pessoa no crescimento espiritual dela. Nós podemos frutificar quando nós ajudamos uma pessoa a dar passos na sua vida espiritual. Nós podemos frutificar quando a gente ganha uma pessoa para Jesus. E essa pessoa é salva por Jesus Cristo. São tantas formas como nós podemos frutificar na vida de alguém. E se cada um entender que Deus tem um lugar para você e um lugar para mim, e se nós correspondermos a esse amor de Deus derramado sobre os nossos corações em poucos anos, por progressão aritmética, um depois o outro, depois o outro, depois o outro, em poucos anos, a palavra de Deus, que está no livro de Abacuque, por exemplo, e também no livro do profeta Oséias, vai se cumprir, dizendo que o mundo será cheio do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É possível porque o nosso Deus é um grande Deus. E Ele é capaz de realizar algo maravilhoso através de pessoas improváveis, como eu, por exemplo. Que não tenho muitas qualificações para estar aqui falando com você nesse momento. É pura graça e misericórdia de Deus. É só Deus. É só deixar que Cristo seja formado e apareça através das vidas de cada um de nós. Uma pessoa que é transformada e o mundo já não é mais a mesma coisa. Eu não sei se você consegue entender isso, né? Mas como assim? O mundo tem 8 bilhões de pessoas, já estamos caminhando a passos largos para daqui 5 anos, no máximo, o mundo já ter 9 bi. Desculpa. Como assim? Você está falando, pastor, que se uma pessoa for transformada e o mundo já não é mais a mesma coisa? Não é, meu irmão, não é. Eu posso te dar esse exemplo por uma família. Uma família inteira não precisa ser consertada. Ainda. Mas se uma pessoa dentro daquela casa, ela tiver uma experiência de transformação, de novo nascimento, de verdade, dentro daquela casa, o ambiente já muda. Talvez tenha muita gente que ainda está perdida, está procurando se encontrar, enfim, ainda não recebeu a vida eterna de Jesus dentro do seu coração. Mas se dentro daquela casa tiver uma pessoa que vive na presença de Deus, o ambiente daquela família já não é mais o mesmo. Então o mundo já não é mais o mesmo, porque aquela pessoa que o mundo antes conhecia de uma forma, aquela pessoa não é mais conhecida daquela forma. Agora ela é uma nova pessoa, é uma nova criatura, é um novo ser humano, porque Jesus transformou. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer um apelo a cada um de nós aqui. No amor de Jesus, guarda essa palavra. Se você está ficando acostumado, se você está ficando acostumada em ver o mal ao seu redor, você passa
e já não se importa mais, porque já é comum. Você vê tanto isso. Todo dia você vê isso. Você já vê por todos os lugares, não tem mais o que fazer. Eu já me acostumei, isso é normal. Eu não me incomodo mais com isso. Se você é uma pessoa que não faz nada, quando você vê o mal sendo praticado ao seu redor, meu querido, minha querida, o meu apelo é em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o seu coração, ele já não está mais igual ao coração do Pai Eterno. E você precisa se dar conta disso. Você precisa voltar a chorar. Você precisa voltar a se incomodar. Você precisa voltar a sentir compaixão. Você precisa voltar a se importar. Você precisa voltar a ser aquela pessoa que não se conforma. Mas eu sou muito pequeno, eu não posso mudar o mundo. Não é disso que se trata, meu irmão, minha irmã. Eu acho que com o que já foi falado aqui, no começo dessa palavra, você já entendeu. Você não precisa ser um super-herói, uma super-heroína. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Só precisa começar uma semente ser lançada através da sua vida. E o mundo, em questão de tempo, vai ser impactado. Mas se o seu coração já não sente mais compaixão pela dor, pelo pesar, pelo flagelo, em famílias inteiras, nas vidas de pessoas que às vezes você passa por elas todos os dias, ou toda semana, e você já trata com indiferença, já trata como algo normal. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, volta ao primeiro amor. Essa foi a palavra que Jesus disse no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Porque havia uma igreja boa, gente. Vou falar para você. E uma igreja grande, que era a igreja da cidade de Éfeso, uma igreja forte. E Jesus, ele manda uma mensagem para aquela igreja dizendo: vocês são uma igreja forte. Vocês são uma igreja que tem um ensino da palavra fantástico. Vocês são uma igreja de um ministério sério. Vocês são uma igreja muito organizada, os ministérios, enfim. É uma igreja muito boa. Eu, porém, tenho uma coisa só a falar contra vocês. Sabe o que aconteceu com vocês? Eu tenho, porém, contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. E a palavra de Jesus é: volte ao primeiro amor. Volte. Volte a sentir. Volte. Diga ao Espírito Santo para quebrantar o seu coração, para tirar esse coração que já está ressecado, que já está endurecido, e voltar a colocar um coração sensível, a colocar um coração que bate segundo as batidas do coração de Deus. Sabe, queridos, para o apóstolo João, nesse texto da palavra de Deus, de uma maneira prática, o que é ser ou ter, um coração paterno e materno? O que um coração paterno, paternal, maternal, espiritualmente falando, faz pelo seu próximo? E a primeira coisa que um coração paternal, maternal faz pelo seu próximo é que ele é aberto para passar tudo aquilo que ele carrega para gerar crescimento no seu próximo. Um coração de pai, um coração de mãe, tanto naturalmente quanto espiritualmente falando, ele se importa de compartilhar das suas experiências, de compartilhar do seu aprendizado, de compartilhar das habilidades que já desenvolveu com a pessoa que está do seu lado, para que ela também possa crescer, aproveitando o seu aprendizado, o seu crescimento, a sua experiência. É por isso que ele diz, nestes 2 versos que a gente está meditando: aquilo que vimos e ouvimos, nós anunciamos a vocês. É como se João estivesse dizendo: olha, eu caminhei com Jesus, eu vi Jesus, eu aprendi de Jesus, e tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu aprendi, eu estou compartilhando com vocês. E ele ainda reforça isso quando no verso 4 ele vai dizer: eu estou escrevendo isso a vocês, para que fique guardado, para que você medite sobre essas coisas
continuamente e tenha um crescimento forte, um crescimento maduro, um crescimento sustentável. Como eu já tinha dito na semana passada, não deve haver o pensamento de que tem certas coisas que não precisam ser ditas. Eu tinha falado isso na semana passada, né? Talvez você já tenha falado isso a respeito de certas pessoas. Ah, a pessoa não se toca. Mas você já falou para ela? Não, porque tem certas coisas que não precisa dizer. A pessoa tem que se tocar. Não é verdade, meu irmão. Fala, ajuda a pessoa. A gente tem que compartilhar. Tudo que é importante precisa ser dito. E se o que é importante já foi dito, que seja reforçado, que seja relembrado. Era isso que João fazia nesse coração amoroso, paterno, materno, com os irmãos. Mas uma segunda coisa que um coração paterno, materno faz pelo seu próximo é se alegrar. Ele se alegra quando todos crescem juntos. Diga comigo, quando todos crescem juntos. Ele vai dizer nestes versos que também vocês tenham comunhão conosco. João tinha comunhão com o Espírito Santo. João tinha comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele entendia no coração dele, como o coração amoroso de um cristão, que só ele ter comunhão com o Espírito Santo era bom, mas não era bom o suficiente. Ele queria que todos ao seu redor também tivessem essa comunhão. Ele queria ter essa alegria de que todo mundo participasse dessa comunhão juntos. E não apenas o próprio crescimento dele, e não apenas uma comunhão que só ele vivesse. Queridos, isso é marca do coração de um verdadeiro cristão. Ele termina o verso 4 dizendo isso, né? Para que a nossa alegria seja completa. Quando a gente compartilha tudo aquilo que a gente vive, todo mundo experimenta crescimento juntos, e não só o irmão fulano, a irmã fulana, e os outros vão ficando para trás. Então existe um ambiente de alegria sendo gerado no nosso meio. Todo mundo está experimentando, todo mundo está crescendo, todo mundo está sendo transformado, todo mundo está avançando. Alegria completa. Alegria completa. Tem uma chave espiritual por trás disso daqui, queridos. E guarde isso, por favor. Sempre que você romper, sempre que você, todos os momentos da sua vida em que você crescer na sua vida espiritual, de qualquer forma, lembre de alguém que está numa luta parecida com a sua e ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa. Não tenha dúvidas de que aquilo que você está vivendo tem alguém que está querendo viver. Ajude essa pessoa. Não tenha dúvidas de que aquilo que você já conhece, aquilo que você já aprendeu, tem alguém que está querendo aprender também. Ajude essa pessoa. Não guarda isso só para você. Lembre-se, tem alguém que precisa viver isso também. Não fique só naquele lugar egoísta de autogratificação. Ah, eu já sofri tanto, eu já busquei tanto, agora está no momento de eu curtir o que Deus tem permitido eu viver nesse momento. Eu já olhei tanto para os outros, agora está no momento de eu olhar um pouco mais para mim. Meu irmão, em nome de Jesus, que você nunca faça isso. Parar de seguir o caminho de Jesus para você parar para cuidar um pouco mais de você mesmo. Um pouco de você mesmo. Essa foi outra coisa que eu falei na semana passada. Eu tenho falado com frequência isso. Quando você para cuidar da sua vida, Jesus para de cuidar de você. Porque Ele diz, eu estarei com você. Sou eu quem cuidarei de você. E você cuida daquilo que eu tenho confiado nas tuas mãos. Então não faz isso em nome de Jesus. Não entra nessa fase de autogratificação. Não entra nessa fase de pensar só em você. Isso vai ser o começo do teu fracasso. Misericórdia. Isso vai ser o começo do teu declínio. Não tenha dúvidas disso. Amém, meus irmãos? Você pode ficar em pé?
Semana passada eu tinha lançado um desafio de 1 ano. E esse desafio para todos nós. Olhe para alguém que está na sua frente. Que já tem vencido, que já tem alcançado níveis que você quer alcançar um dia. E se aproxime dessa pessoa, encoste nessa pessoa, se conecte com essa pessoa. Mas também olhe para alguém que está atrás de você. É lógico, eu espero que você esteja entendendo isso. Não estamos aqui fazendo comparação, nem dizendo quem é superior, quem é inferior. Só estamos falando de quem já está vivendo uma fase à frente e tem gente que está vivendo fase atrás ainda. Todo mundo tem suas fases, né? Mas no teu círculo de relacionamento, olhe para alguém que ainda não vive o que você vive. Olhe para essa pessoa e colhe nela. Faz um trato com ela, uma aliança com ela, de você abrir o teu coração e você se colocar à disposição para ser bênção na vida dessa pessoa. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, por favor. E eu quero orar por você nesse momento. Os meninos podem subir, por favor. Eu quero pedir, depois que eu orar, para a gente cantar uma canção. Eu não vou escolher. Eu quero orar por você nesse momento, querido, querida, de uma forma muito específica. Sabe o que você e eu precisamos? Diante de tudo isso que foi falado nessa noite, nós precisamos de um novo batismo. Talvez o que você está precisando é de um batismo de amor. E eu quero orar por você nesse momento. Talvez o que você está precisando é de um batismo de compaixão. Um batismo de empatia, de se importar com o próximo. Porque talvez você já está numa fase da sua vida onde você já não está nem aí mais para o que acontece com as pessoas ao teu redor. Eu quero orar nesse momento, meu irmão e minha irmã, para que seja derramado sobre este lugar, para que seja derramado sobre a sua vida, um batismo de paternidade, um batismo de maternidade, um batismo de responsabilidade, de você perceber que tem uma parte no crescimento, no avanço dessa pessoa que está aí do seu lado, que você pode contribuir, que você pode participar. Sabe, meus queridos, a minha oração nesse momento é para que você receba um batismo de se importar. Um batismo de se importar. De que o teu coração volte a se quebrantar de uma forma tal que você não consiga passar do lado de uma pessoa sem ao menos levantar a sua voz e liberar uma palavra de oração sobre a vida dela. Liberar uma palavra de bênção, uma palavra profética que talvez vai destravar o destino de uma pessoa. Sem estender a mão sobre essa pessoa e dar a ela um abraço, aquecendo o coração dela com o amor de Jesus. Talvez seja algo simples, como um simples gesto de ir numa banca, comprar um cachorro quente e dar para uma pessoa que está com um ar meio de desamparada e aquecer o coração dessa pessoa, frutificar na vida dessa pessoa. Ou talvez simplesmente chegar para uma pessoa e dizer: olha, eu não quero tomar o seu tempo, eu não tenho muita coisa, eu não quero atrapalhar, eu só tenho uma coisa para dizer a você: Deus ama você. Eu só quero que você lembre-se disso. Não se esqueça disso. Deus ama você. Eu vim aqui só para dizer para você: Ele não se esqueceu de você. E segue. E deixe que o amor de Deus faça o resto. Que a graça do Espírito Santo faça o resto nas vidas dessas pessoas. Pai Santo, eu oro, meu Deus, para que, ó Pai, nós sejamos conhecidos, não como a igreja que realiza um punhado de atividades religiosas dentro de uma casa de oração. Pai, eu oro neste momento para que nós sejamos conhecidos nessa cidade, Pai. Não como a igreja, meu Deus, que tem, oh meu Deus, um monte de atividades, de programas, onde a gente coloca as pessoas para participar dessas programações como se elas fossem consumidoras de um produto. Pai, a minha oração é para que nós sejamos uma igreja como uma família, para que nós sejamos uma igreja onde cada pessoa tem um coração marcado, com marcas profundas de amor, com marcas profundas de compaixão,
Meu Pai, com marcas profundas, meu Pai, de uma ligadura, meu Pai, de que aquilo que o Senhor faz em nós, o Senhor fez através de alguém, e aquilo que o Senhor faz no nosso próximo, o Senhor faz através de nós, Pai. E que o mundo seja cheio do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, um após o outro, vida na vida, progressão espiritual, progressão aritmética, multiplicação de amor, multiplicação de dons, e o mundo vai ser varrido pelo conhecimento da Tua glória. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que as pessoas que estão com seus braços cruzados, que elas descruzem os braços, Pai. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, para que as pessoas que são paralisadas por causa de medo, porque têm receio de que alguém passe a perna, tem receio de que a pessoa fique brava, de que as pessoas não deem atenção. Pai, leva embora todo espírito de medo. O Teu Espírito não frutifica medo nos nossos corações, então nós não aceitamos esse medo. Pai, eu oro, meu Deus, para que os nossos olhos mudem. Espírito Santo de Deus, derrama do Teu colírio nos nossos olhos, que a gente mude o nosso olhar, para que a gente olhe para as pessoas, não como monstros, não como fortalezas fechadas, duras, mas é gente como a gente, é ser humano que o Senhor ama, é ser humano por quem o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz, assim como por mim e por eles também. A única coisa que essas pessoas precisam é ter um encontro verdadeiro com Cristo, e as vidas delas nunca mais vão ser as mesmas. Pai, quando eu olho essa congregação aqui, eu vejo um número enorme de pontes, eu vejo um número enorme de pessoas que são conexões, ó Pai, entre Cristo, meu Deus, e corações feridos, corações, ó Deus, perdidos em trevas, meu Pai. Gente, ó Deus, dando cabeçadas na vida, tentando encontrar a verdadeira felicidade, tentando encontrar o caminho. E este meu irmão que está aqui, essa minha irmã que está aqui, ó Pai, já conhece, ou talvez está conhecendo nessa noite. E meu Pai, em nome de Jesus eu oro, para que se tem alguém aqui nessa casa que está querendo fazer uma aliança com Cristo nesta noite, essa aliança acontecendo nesta noite, a partir de amanhã, essa pessoa já carrega algo que ela pode abençoar outras pessoas, Deus. Oh meu Deus, em nome de Jesus, encharca os nossos corações com Teu Espírito. Espírito Santo, derrama uma unção poderosa, derrama fogo, incendeia os corações aqui nessa casa, corações ardendo em chamas de amor, corações fluindo em compaixão, Pai. Corações, meu Deus, que não tem medo de atravessar as barreiras, meu Pai, só para chegar na vida de alguém que precisa te conhecer, meu Pai. Meu Deus, que nós sejamos conhecidos como esta igreja, como esta verdadeira família, como este povo, meu Pai, que, ó Deus, se importa de verdade. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém.